educação é uma questão estratégica, tendo em vista uma nação autônoma, soberana. Por isso, nós, professores e professoras, nós não podemos existir. É preciso conjugar o verbo esperançar. É preciso denunciar o descaso com a educação pública, gratuita e de qualidade social e anunciar a boa nova. Qual é a boa nova? É a luta, é a resistência para que nós possamos revogar a PEC 95, que reduz gastos, ou melhor, investimentos na educação, na saúde e na assistência social. Penso que a questão da educação, ela pressupõe uma luta permanente. Então, a minha expectativa é a de que a gente possa coletivamente continuar a luta para que esse país seja soberano, autônomo e para que seus filhos e filhas possam viver vidas dignas. Nesse sentido, eu não posso abdicar de dizer que o que rege a nossa luta é entender que a educação, ela não é um serviço, ela é um direito fundamental, um direito humano. A minha decisão por participar de processos de ensino e aprendizagem decorreu dos olhares que eu tive sobre a realidade educacional do Brasil. Inicialmente, eu participei de educação de jovens e adultos. Eu olhava para as pessoas adultas, e que não sabiam ler nem escrever. Aquela situação me parecia inaceitável. Então, muito jovem, eu comecei a participar de processos de educação de jovens e adultos. Como estudante, eu sempre pensei que a gente aprende ensinando a gente aprende. E foi assim que eu ministrei aulas particulares para os meus colegas de turmas, mas eu não tinha intenção de ser uma profissional da educação. A educação, ela está relacionada com a minha história de vida e com a minha capacidade de indignar que eu fui adquirindo no decorrer da vida em relação a olhar a situação educacional do Brasil e perguntar por que tantas pessoas não sabem ler, não sabem escrever, por que tantos não podem frequentar uma universidade de qualidade social. E foi assim que eu fui me tornando professora, fui me colocando nessa relação de ensinar e aprender, sempre pensando que uma educação tem que ser uma educação para fomentar a autonomia, uma educação que provoque o sujeito para que ele seja autor da sua própria história, autor dessa possibilidade de se tornar sujeito. E foi assim que eu fui me constituindo professora. Eu não tinha a intenção inicialmente de me profissionalizar. O que eu queria é estar sempre numa relação de ensinar e de aprender. E foi nesse processo que eu encontrei a pesquisa como condição essencial para ensinar. Não há ensino sem pesquisa, não há pesquisa sem ensino. Foi assim que eu fui transitando nessa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E eu me fui fazendo professora. Uma professora que, quando ela olha para a realidade educacional brasileira e pensa a quantidade de analfabetos e analfabetas que ainda permanecem, e olhando para esse conjunto de analfabetos, eu vejo que é um recorte racial. A maior parte é constituída de negros e negras, de pardos e pardas. Eu penso, eu não posso parar esse processo de me colocar nessa relação, de ensinar e aprender. Eu penso que isso é ser professor, ser professora.